Boa noite. Então, esse vídeo é chamado Gasometria e Fisiologia. Então, os assuntos que eu vou abordar nesse canal vão ser sempre assuntos, né, que a nossa prática e sempre trazendo a fisiologia, né, porque a fisiologia, ela explica tudo, né? Então, a gente hoje vai trazer um pouco da gasometria e a fisiologia. Então, eu pus aqui uma gasometria, né, com pH de 7,4, pressão arterial de oxigênio de 84, uma pressão arterial de gás carbônico de 40 e uma saturação de 98, né? Hoje a gente vai se ater mais à questão do oxigênio, que a gente vai discutir. Então, convencionou-se, né, que onde nós vimos, né, é a lei de Dalton, né, que eu tenho, por exemplo, o ar, né, e esse ar, ele é composto de vários outros gases, né? Então, nós temos, ontem nós vimos, né, basicamente, o nitrogênio com 79%, né, o oxigênio com 21% e o CO2 com 0,3%, né? É mais ou menos as porcentagens que compõem, né, o ar. As pressões parciais são essas, desses gases. Então, nós vimos ontem, né? Então, quando a gente fala da pressão arterial de oxigênio, convencionou-se, né, que esse P maiúsculo, toda vez que a gente vê esse P maiúsculo, indica a pressão parcial, né? Então, a pressão parcial do oxigênio é de 84, tá certo? A PCO2 a gente não vai discutir hoje, tá? Eu vou passar aqui um traço, a gente não vai discutir hoje e nem vamos discutir pH, tá? A gente vai discutir essa pressão arterial de oxigênio e vamos discutir a saturação, tá? E a saturação de 98. Eu quis trazer esses dois conceitos porque eles se equivalem, né? E aí eu queria aplicar um pouco, né, o significado dessa pressão parcial de oxigênio ser de 84 e essa saturação de 98. Então, trazendo para cá para a fisiologia, o que é que a gente tem nesse primeiro desenho aqui em cima? Nós vimos nas outras aulas que eu já gravei, nos outros vídeos, que nós temos o gás, o ar, né, o ar na atmosfera. Esse ar na atmosfera ele vai descer, vai chegar lá no alvéolo com uma pressão, a pressão que esse gás alveolar, né, ele vai exercer, no caso do oxigênio, vai ser uma pressão de 100 milímetros de mercúrio. É 100 e 103, tá? Vamos colocar 100. Então, é a pressão parcial de oxigênio no alvéolo, né? Ele é de 100, ok? E ontem a gente discutiu, né, que essa pressão vai chegar aqui, né? Essa pressão de oxigênio, ela vai chegar aqui no valor de 40. Então vamos botar aqui, a pressão do O2 que vai chegar aqui vai ser de 40, né? É uma pressão venosa, né? Porque depois que passou lá pelos tecidos é venoso. Então, ele vai chegar com a pressão aqui no capilar pulmonar de 40. A gente discutiu, né, que como a concentração é maior do oxigênio dentro do alvéolo, então o que vai acontecer? O ar, o oxigênio, ele vai para onde? Ele vai para o capilar. Então ele vai sair do alvéolo e vai para o capilar. Ok. Então, se tem 100 e 40, então vai fazer esse sentido. Tranquilo? E aí, uma hora ele vai se equilibrar, né? Então ele vai subindo, subindo aqui, vai passando. Quando chega, então, quando ele faz aqui toda essa trocazinha, vem tudo para cá, né, o oxigênio, e aí ele vai sair com uma pressão de 100, ok? Ou seja, se tornou-se o quê? Equivalente. 100 e 100, né? Ele tornaram-se equivalente, porque a difusão, ele leva o quê? Leva ao equilíbrio. Então a difusão levou ao equilíbrio dessa pressão arterial de oxigênio. Então aqui nós temos agora 100 e 100. E aí, vamos aqui agora aproveitar e falar sobre a saturação, tá certo? Toda vez que a gente falar de pressão parcial, temos que lembrar, é o que está dissolvido no plasma. Então, quando eu falo pressão arterial de 100 de oxigênio, eu quero dizer que a pressão do oxigênio dissolvido no plasma, ele exerce uma pressão de 100. A pressão parcial é isso, é o dissolvido no plasma, certo? Só que a gente sabe que se a gente fosse depender desse oxigênio dissolvido, primeiro que o quê? Que o oxigênio ele é o quê? Ele é pouco solúvel no plasma, né? Como nós vimos nos líquidos, né? Então, é muito irrisório, né, essa oxigenação feita pelo plasma.
desse oxigênio, não tem condições. Então, o que acontece? Nós temos, né, as hemácias, né, os eritrócitos, e os eritrócitos eles contêm o que dentro dela? Hemoglobina. O que é hemoglobina? Hemo vem de ferro, né, e globina é proteína. Então, é uma proteína, né, a hemoglobina é uma proteína carreadora de oxigênio. Então, o oxigênio, ele 98% vai ser carregado pela hemoglobina. Por quê? Ele é a grande artista da oxigenação, né? É a hemoglobina. Então, eu tenho uma pressão arterial de oxigênio de 100. E quanto seria a saturação? E aí a gente vai para o quê? Depois eu vou dar maiores detalhes. Mas então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui para a curva de dissociação de oxihemoglobina. E a gente vai olhar. Com a PO2 de 100, eu vou ter mais ou menos uma saturação de quanto? De 96. Então, essa PaO2 de 100, ela reflete uma saturação de 96. Reflete uma saturação de 96. Então, vem aí a grande pergunta aqui pra gente. Tiago, qual a diferença então da pressão parcial de oxigênio para a saturação? Bem tranquilo, tá? Qual a importância, né? Porque você acabou de falar, Tiago, que basicamente a oxigenação é feita pela saturação, que é a grande artista que vai lá entregar 98% do sangue, do oxigênio aos tecidos, né? É o que vai oxigenar. Tá. Qual a importância então dessa pressão arterial? Gente, ela tem importância única. É muito importante, porque é ela que vai criar os gradientes de pressão. Ela que vai fazer com que o oxigênio ele saia do alvéolo e venha para o capilar. É as pressões parciais que vão fazer com que a pressão que vai fazer com que seja fornecido oxigênio para os tecidos. Então, a importância da PaO2 é isso. É criar esse gradiente para permitir essa difusão. Porque a difusão ela não acontece quando tem um meio mais concentrado por um meio menos. Então, o que acontece? Esse oxigênio, que está aqui no gás alveolar, ele está de 100. Ele vai passar para o plasma. Não é isso? E aí vai exercer uma pressão. As moléculas de gás, né, vão exercer uma pressão. E lá vai estar as hemoglobinas. E as hemoglobinas vão estar o quê? Carregando vai estar carregando oxigênio. Então, por isso que a gente fala que a PaO2, né, ela vai ter reflexo à saturação. Ou seja, toda vez que eu tiver uma pressão parcial de oxigênio de 100, eu vou ter uma saturação de 96. Porque o que acontece? Esse oxigênio aqui, ele dissolve no plasma, né, e ele também vai ser carregado também pela proteína, né? Então, pela hemoglobina, que é uma proteína. Então, ele vai vindo para cá, vai acontecendo o quê? Vai indo para a proteína, tem uma grande afinidade, né? E vai indo para a hemoglobina e vai juntamente também dissolvendo no plasma. E aí, quando chegar em 100, eu já tenho ali a ideia que eu já tenho o quê? 96% das minhas hemoglobinas carreadas de oxigênio. Tranquilo? Então, aqui, ó. Esse, então, vai chegar aqui, né? Antes de entregar os tecidos, eu vou ter uma pressão dentro do sangue arterial de 100. E nos tecidos eu tenho quanto? Eu tenho 40. O que vai acontecer? A gente aqui tem o quê? Tem um gradiente de concentração. Eu tenho 100 e aqui eu tenho 40. Então, o que vai acontecer? Esse 100 vai aqui para fora. Não é isso? Porque né, do mais concentrado para o meio menos, então vai sair do 100 e vai para o 40. Ele vai fazer o quê? Vai entregar, porque a gente lembra que os tecidos, eles estão consumindo o tempo todo o quê? Oxigênio. A célula está o tempo todo produzindo, consumindo e produzindo CO2, tá? Mas a gente está discutindo agora o oxigênio. Então ele vai consumindo, e aí ele vai terminar saindo, né? Essa pressão de oxigênio vai se equilibrar e vai cair para quanto? Para 40. Ok. E uma pressão de oxigênio em 40...
no caso aí é venoso, né? Porque já entregou, já passou pelos tecidos. É uma saturação de quanto? Então a gente vai lá para a oxihemoglobina e a gente vai ver que quando tem uma pressão de oxigênio de 40 parcial, né? Porque aqui é pressão parcial, né? De oxigênio, que é o que? Está dissolvido no plasma. Reflete que eu tenho quanto de saturação? Aí eu venho aqui 40, sigo aqui a curva e olho. Eu tenho 70. Então eu vou ter uma saturação que venosa de oxigênio. Eu vou ter uma saturação de oxigênio de quanto? De 70%, né? No caso é venosa, né? Não pode ser, né? Porque vai ter um grão, né? Ele está pouco oxigenado, não é isso? Então vai ser aqui venosa, né? Aqui é saturação arterial, né? Desculpa, aqui eu botei P, saturação arterial, tá? Então, tá aqui com o preto aqui, saturação arterial de oxigênio, né? Saturação de O2, a SAT de O2 vai ser quanto? 90. Saturação de oxigênio, aí vai ser onde? No nível arterial, né? Nível arterial. E a saturação aqui venosa, uma pressão venosa de 40 vai indicar uma saturação de 70%, né? Olhando aqui pelo gráfico. E aí, gente, vai chegar aqui 40, né? Vai continuar 40, né? Já entregou lá para os tecidos, não tem mais o que, ele retorna lá para o lado direito do coração. E aí vai de novo lá, né? Vai lá a artéria pulmonar, vai lá, chegando lá de novo no capilar pulmonar, né? E aí vai fazer o quê? Vai entregar para o alvéolo, e o alvéolo devolve, né? Vai lá então para veia pulmonar, a veia pulmonar vai estar lá no átrio, né? Esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, a aorta, e aí vai. Então a gente fica nesse processo, né? 100, 100 é baixa, 40, 40, 100, 100, 40, 40. Claro que eu estou fazendo em condições, né, de repouso, tá certo? E aí eu vou ver, então, que o que eu quero passar pra gente, sobre isso é isso, tá? Sobre isso é isso. O que eu quero passar é isso, tá? Que a pressão, toda vez que a gente for falar, na gasometria, que a gente vê lá, então aqui, né? Aqui, na gasometria, que a gente vê lá, um P maiúsculo quer dizer que a pressão que é parcial, tá certo? E é o que está dissolvido no plasma. Então eu tenho 84 dissolvido no plasma. Ok. Quando eu tenho 84 dissolvido no plasma de oxigênio, né? Eu vou ter quanto de saturação? Eu venho aqui e olho a curva da dissociação da oxihemoglobina. Então, como eu tenho aqui 84, aqui, ó, vai dar mais ou menos 90, 84, vai dar mais ou menos 90 vai ser quase acima de 93, 95%, né? Porque a gente sabe que quando tem uma saturação, né, de 90%, a gente tem uma PO2 de 60, né? Então, quando eu tenho uma pressão arterial, ou seja, o oxigênio dissolvido, eu vou ter então uma saturação de 90%, tá certo? Então, o grande objetivo foi esse hoje, foi trazer a diferença entre pressão arterial de oxigênio e saturação de oxigênio. Então, para a gente ver como a natureza sabe, né? Então, toda vez que a pressão, né, arterial, né, a pressão parcial, né, seja arterial, seja menor. Então, toda vez que a pressão parcial ela cai, ela força o desligamento do oxigênio da hemoglobina, né? Então, aqui, isso aqui que acontece, ó, quando eu tenho uma PO2 de 100, né, e aqui eu começo a perder. Eu vou começar a perder primeiro, né? Porque vai começar a diminuir essa PO2 de 100, porque vai sendo consumida. Então a PO2 de 100 vai para 90, e aí quando ela cai, o que acontece com a hemoglobina? Vai liberando oxigênio. Então é como se fosse, não. É isso, né? A pressão parcial, ela vai falando como se sinalizasse: ei, hemoglobina, entrega os oxigênios. Então, pressão parcial cai, faz a dissociação. Por isso que a gente fala o quê? Que o fator mais importante, né, para gerar a dissociação da oxihemoglobina. O que é oxihemoglobina? Oxi é de oxigênio e hemoglobina. Então, eu desacoplar o oxigênio da hemoglobina, qual é o principal fator que vai fazer esse desacoplamento? É a pressão parcial. Ou seja, toda vez que a pressão parcial cair, do oxigênio cair, vai haver o quê? Uma dissociação. Vai entregar então esse oxigênio para os tecidos, né? E toda vez que essa pressão parcial de oxigênio ela subir, ficar alta, como a gente está vendo aqui, 100 e tal, o que vai acontecer?
a gente vai ver o quê? Uma afinidade, vai ter uma associação do oxigênio com a hemoglobina. Então é isso que eu queria falar, tá certo? Valeu, depois eu vou botar mais vídeos. Obrigado, valeu.